Olá, tudo bom? Bem-vindos, meus amigos, à primeira live do Fellow Virtual. Vamos esperar entrar mais gente. Aí, Dr. Celso Prudêncio, excelente pessoa, excelente urologista, me ensinou quase tudo que eu sei. Olá, Diana. Ó, o pessoal está entrando. Dr. Rafael, Ayla. Ayla. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar ela. Estamos aguardando. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo Só bem. para todo mundo que entrou, já somos em 10. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, essa é a doutora Ayla Muti, e hoje nós vamos conversar um pouquinho explicando o que vai ser o Fellow Virtual. A gente criou um monte de, como chamam, um hype em cima disso tudo, e propagandas, e músicas, e para chamar um pouco da atenção para hoje a gente poder explicar o que ele significa e o que ele vai ser. A gente vai conversar um pouquinho aqui, informalmente, aproveitando esse domingo que está bem quente. Se vocês se escutarem barulho de ventilador aqui, me avisa, porque tem dois virados em mim, porque não tem calor suficiente aqui. Tá? E o seu cenário é aonde, Diego? Esse cenário Ah, você não está está reconhecendo, não? Eu tô no no meu jardim? local de, tô no meu local zen aqui de meditação, o Que meu bom, jardim. Aqui vou mostrar para vocês. muito Ali, bom. meu pé de lixia, de amora, jabuticaba, pêssego. Ah, eu gosto aqui Muito atrás de bem. mim, tem as minhas orquídeas, mas elas estão cobertas. Tem uma filhotinha aqui que eu salvei desde muito pequeno, só tinha uma folha, Olha só. não tinha uma flor, e aí voltou à vida, né? Um trabalhinho de formiga todo dia, cuidando, planejando. Tem um pouquinho a ver também com o que a gente vai discutir e o que é o Fellow Virtual, que é Exato. planejamento. Né? Pensar lá na frente, lá no futuro. Na primeira coisinha que você faz ao entrar na sala, você tem que fazer pensando na última que você vai fazer. Né? Então, cuidar de um jardim é muito semelhante. Tem que ter Eu muita falo isso, paciência. eu falo isso pros meus residentes também, na parte da oncologia, né? Também quando os pacientes chegam, a gente também já tem que pensar todo o esquema, né? Toda a estratégia de tratamento, tudo. Também é um trabalho estratégico, tem que ser, né? É. Para ter o A melhor medicina, resultado. a medicina como um todo é assim, né? Você não pode ser reativo, você tem que ser proativo. Uhum, Você tem que estar pronto para o pior, mas sempre esperando o melhor. Em cirurgia é assim. Em cirurgia sim, laparoscópica, então, que você está restrito, você se restringe para poder dar algo melhor para o paciente. Você restringe o seu espaço, você restringe as suas habilidades, a sua força, para o paciente ter menos trauma e, assim, ele ter o benefício das sim, cirurgias minimamente invasivas. Família sim. toda entrando, Dona Aurélia, minha sogra também entrou. É bom, família é bom que dá volume, né? Daqui a pouco, eu tenho uma família grande, daqui a pouco dá 150 pessoas, tem 8 urologistas, mas todos são Capibaribe aqui. E essa foto atrás de você aí, que eu achei que era Olha uma só, santa até agora há uma... pouco, eu estava procurando foi ela uma, e não achava. não, foi uma paciente minha que pintou uma foto minha. Ah, bem legal. Presente de paciente. Ah, o paciente oncológico, ele é um paciente diferente. Ele é É, um paciente que ele se coloca emocionalmente numa situação tão lá sim, embaixo que no momento que você tira ele daquela situação, você pode dizer para ele, ó, foi tudo bem, deu tudo certo, ele retorna de um lugar tão profundo sim, emocionalmente é um rebote emocional. A alegria é sim, multiplicado por 10. com Então você certeza. percebe isso. Ele está sempre Sim. muito ansioso para que você diga que ele está curado e a gente tem que se segurar. Mas no dia que a gente consegue dizer isso, assim, a vontade que ele tem é de lhe dar tudo, porque ele imaginou que Sim. dali para frente a vida tinha acabado. Então a Não, gente passa por uma montanha russa emocional. Quem lida praticamente só com câncer, você é muito mais do que eu. Eu ainda sim, tenho muita doença benigna, mas você não, você só lida com aquilo que é mais emocionalmente desgastante na medicina. com certeza, com Né? Então, certeza.
Isso requer uma força emocional muito grande. Tenho um respeito enorme pelos oncologistas por causa disso. Não deixo de discutir com eles às vezes, mas eu tenho que continuar. Quando é necessário, né? Quando Faz é parte. necessário. Não, é verdade. E a gente às vezes levando, sabe, algum conforto para o paciente também faz super diferença para ele, sabe? Dar o conforto, né? Por mais que a gente tenha doenças que a gente sabe que não são curáveis, né? Que a gente vai controlar, mas sempre pensando também na qualidade de vida deles, né? E dando um conforto emocional mesmo. Eu acho que é muito importante isso. A gente vê o paciente como um todo, né? E eu brinco com os meus pacientes e falo assim, olha, você precisa ter confiança no seu oncologista, nos seus médicos que vão te acompanhar e principalmente no oncologista porque é um casamento. Eu brinco com eles, a gente vai ficar casado porque é para sempre essa relação, né? Muitas vezes é para sempre. Então, fique tranquilo. O paciente tem que ficar tranquilo nas nossas mãos, né? É verdade. E assim, é quando ele vem, o mais intranquilo que você tem que dizer, calma. Até porque não tem nada na vida que você resolva melhor em pânico do que você resolva calma, não importa o perigo da situação. Então é com calma que você raciocina melhor, que você se lembra de como você se saiu em outras situações, de como você resolveu, remediou uma situação difícil. Sua memória funciona melhor quando você está em paz, quando você está calmo. E isso isso vale muito para a laparoscopia. Muita gente aprende laparoscopia e começa a operar na sensação de que qualquer coisa eu abro. Ele nunca pensa em qualquer coisa eu faço isso. Se sangrar eu tenho que ter esse fio, eu tenho que dar esse ponto. Eu sei dar esse ponto? Sei. Como é que dá o ponto? Dessa forma. Minha pinça está boa para dar o ponto? Tá. Então, na verdade, o que você tem que pensar quando você está restrito é na estratégia e não em como você vai abandonar. Claro que existem situações que você precisa abandonar, em que você precisa suspender e você precisa tomar outro rumo. Você não pode também congelar naquela situação. Eu comecei laparoscopia, eu termino laparoscopia. 6, 8 horas de uma cirurgia que era para durar 2, é melhor você parar, faz da maneira que você conhece melhor, sabe melhor, repensa, assiste o vídeo, chama alguém para lhe ajudar, para lhe orientar, não tem vergonha nenhuma nisso. Eu aprendi assim. Eu não aprendi sozinho olhando o YouTube e lendo no livro. Eu tive alguém que se estressou muito comigo, bateu o pé no chão, tomou a pinça da mão, que disse, é aqui, é aqui, é aqui. Então, eu me irritei, eu cheguei em casa cansado, mas o que eu fiz? Eu olhei, eu reavaliei, me tranquilizei, fui lá, estudei um pouco, pedi opinião, e aí você segue o rumo correto. E então, a laparoscopia requer de você muito bom senso de saber o seu limite, de interpretar a sua capacidade, o que você deve fazer e o momento de pedir ajuda. Entendeu? A oncologia é isso também, é um mundo, como a gente estava conversando, você falou, quando você entra no R1 da oncologia, é tanta coisa nova, tem nome que você disse que é em russo, eu não sei nem dizer. Eu nunca vou falar esse nome, eu não vou conseguir falar. Exato. E parece que você passou pela faculdade de medicina e você entra na oncologia e assim, nossa, mas será que eu fiz medicina? Eu acho que eu fiz outra faculdade, porque tudo que eu tô vendo na residência de oncologia, eu não vi durante 6 anos. Né? 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência de clínica médica. Então é um mundo muito diferente, muito diferente. É engraçado, eu tenho muitos amigos oncologistas, quando a gente começa a se fixar numa área, num ramo, num nicho, e você cada vez é puxado mais para dentro daquilo ali, você convive com mais ou menos as mesmas pessoas. E até na academia, você termina fazendo amizade com alguém, você faz o quê? Eu sou oncologista, porra, deve ter me atraído a essa pessoa para ser amiga dela por algum motivo. Assim, eu acho que eu percebia naquela cara assim, de quem cuida de paciente com câncer, aquilo ali é um amigo bom para eu ter. Só pode ser, porque em todo canto que aparece gente para falar comigo e que eu interajo bem, eles falam, eu sou oncologista. Obviamente não é sempre, é exagero, né? Mas são pessoas que é difícil você ser oncologista e não ser humilde e não ter uma percepção da vida diferente da maioria das pessoas. Né? Você lida com a mortalidade de uma forma muito próxima. Ela está batendo na porta e muitas vezes ela abre. Enquanto você está ali segurando na chave. Eu falo que a residência de oncologia me transformou, realmente, transformou totalmente a visão que a gente tem da vida, né?
E eu vejo isso, e aí depois eu vou falar das fases da residência, mas é bem isso. Eu acho que às vezes a gente na residência entra num conflito justamente por essa realidade tão diferente e a gente entra muito em contato com a morte, né? Então isso traz um conflito pra gente, que é uma coisa que a gente não vivenciava, e eu acho que nessa fase, que é mais ou menos ali no final do R1 para o R2, que parece que dá uma vontade de desistir. Você fala, nossa, não é para mim, acho que eu vou desistir. Então eu já vivenciei muito isso com os residentes, mas não, eu acho que é esse impacto, né, que com uma outra realidade, vamos dizer assim. É um baque muito grande no seu dia a dia. Você está lidando com um tipo de doença e você está num corredor ali da clínica médica, tem várias portas para onde você vai, você vê a oncologia, você acha bonito, você acha interessante, mas você não sabe o dia a dia. Quando você entra por aquela porta, é uma escuridão sem fim e o seu papel naquele momento difícil, cansado, já apanhado da vida ali de estudo, de residência, você tem que ser a luz. Você quem acende a luz, você não pode fazer parte da escuridão ali, você tem que ser a luz. Eles estão olhando para você e esperando, e aí, eu começo a dividir meus bens, eu tenho esperança, eu planejo uma viagem ou eu desisto de tudo? Exato. E você tem que segurar as pontas. Você não pode perder a doçura, a paciência. Exato. Você tem que mostrar para o paciente que, às vezes, é muito comum. Quando você lida com algo muito estressante, você tenta bloquear aquilo ali. E uma das principais maneiras é se distanciar. Exato. Tem muito médico que se distancia do paciente para evitar de sofrer junto com ele. De lidar com aquela situação dramática e difícil. Quantas vezes eu não... Não é sempre, não é por eu operar com o volume que eu opero, que eu tenha sempre a frieza que eu aparento ter. Um paciente que não vai bem, você chega em casa assim. Aí minha esposa olha para mim e ela, que é isso, menina? Relaxa, a testa, não. Você vai dormir, se acorda, o sono frágil. E você, enquanto ele não vai de alto, ele melhora, você não esquece. Você esquece a maioria dos sucessos. Mas aquele paciente que enterrou, ele dorme com você até o dia em que ele vai dormir em casa. E se não for assim... É verdade. E se não for assim, você perde a vontade de melhorar. Quando você se contenta com aquilo ali, quando você se torna pálido ao sofrimento, ao insucesso, e é assim mesmo. Acontece. Aí é quando você para de melhorar. Né? Então, pois isso mesmo. Bom, já deu 13 minutos, já tem mais ou menos 24 pessoas aqui olhando. Vamos começar então um pouquinho. Eu vou me apresentar e você vai se apresentar depois e eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui, o que eu tenho para oferecer, o que eu posso oferecer. Eu não tenho, antes de tudo, eu não tenho muita experiência com redes sociais, assim, ao vivo. É minha primeira live na vida. 5 minutos, 3, antes de começar aqui, eu liguei para ela e disse, tu já fez uma live? Já. Ela, como faz live? Qual é o botão que eu aperto? Aí ela, como assim? Eu não sei qual é o botão que eu aperto. Eu editei vídeos de horas e horas, cirurgias, aprendi a colocar coisinha caindo, fumaça saindo, mas não sei fazer live. Aí, para vocês terem uma ideia a gente tem muito mais experiência com oncologia do que com o Instagram. Mas a gente vai juntos encontrando o caminho. Bom, meu nome é Diego Capibaribe. Eu costumo falar, meu nome é doutor Diego, mas doutor não está na minha certidão de nascimento, então eu sou Diego Capibaribe. Eu fui formado na Universidade Federal da Paraíba, em medicina. Fui para Fortaleza fazer cirurgia geral, na Santa Casa de Fortaleza, onde eu tive meu primeiro contato com urologia e laparoscopia e urologia. Lá era um dos locais onde mais se operava todo tipo de cirurgia na urologia em Fortaleza, pelo grande volume de cirurgias que tinha lá. Era muito leito e as equipes eram muito pequenas, muito restritas, então você tinha... Eu, na cirurgia geral, eram 2 R1s, 2 R2, nós tínhamos 61 leitos, fora as intercorrências. Então, e isso era a regra para todas as especialidades. Então, a urologia lá me fascinou muito pela diversidade, pela desenvoltura dos cirurgiões, de quem
de quem estava lá também, eu me afeiçoei muito. O doutor Alexandre, lá da Paraíba, tá em Campina Grande, vive me chamando para aproveitar o clima quase São Paulino da Serra. É um grande cirurgião, uma pessoa que me fez pensar com muito carinho na urologia. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. Eu passei em Recife e no Rio de Janeiro. E aí eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, eu tive boas recomendações de lá. E realmente foi assim, eu morei lá de 2012 a 2015 e foi excepcional a minha vivência lá. Eu só tenho boas memórias do Rio de Janeiro, graças a Deus não tenho nada para falar de ruim. Meus colegas de residência são amigos que eu tenho até hoje. Meus chefes da residência, cada um me ensinou um pouquinho que até hoje eu repito para os meus residentes e eu escuto eles falando aqui no meu ouvido quase que diariamente, e principalmente quando eu estou com alguma dificuldade. Então, são pessoas que até hoje eu guardo no coração e eu lembro sempre, não esqueço de nenhuma jamais. Não tenho nada de ruim para falar de absolutamente nenhum lugar que eu passei. E aí, perto do final da residência, em 2015, me falaram sobre o AC Camargo, que tinha um volume cirúrgico muito grande, tinha iniciado recentemente um programa de fellow em laparoscopia, robótica, em uro-oncologia em geral. Eu fiz a prova, não parei de estudar, porque quando eu fui lá para conhecer, era um serviço tão encantador, as pessoas tão agradáveis, era tanta cirurgia que eu disse, se eu não passar por aqui, eu vou enlouquecer, eu nunca vou me perdoar. E aí eu comecei a estudar e eu me aprofundei naquilo ali, eu peguei meu mês de férias do R3, que é o R5 de Uro, fiquei lá eu entrava de férias na noite de uma quinta-feira, peguei um avião à noite mesmo, sexta-feira eu estava lá para assistir cirurgia, já no sábado teve cirurgia também. E quando terminou minhas férias, à tarde eu voltei para o Rio, no outro dia eu estava passando visita. Não tive um dia de férias, mas eu não me cansei de acompanhar um serviço que me cativou muito, porque eu nunca tinha visto tanta laparoscopia, tanta robótica, tanta cirurgia e tanta gente que operava tão bem. Então, fiz a prova, graças a Deus passei. E aí comecei a me apaixonar por um ramo da medicina que eu senti que eu tinha nascido para aquilo. Foi a cirurgia minimamente invasiva. Para você ter uma ideia, a gente tinha, no meu ano foi eu, o doutor Eduardo Quirino, a doutora Marília Buenos Aires, que vão ser parceiros da gente aqui, com cirurgias que eles vão gravar e a gente vai editar juntos e comentar. A doutora Marília no Piauí, o doutor Eduardo no Paraná, lá em Maringá, uma cidade que eu vivo pedindo para ele me arranjar um emprego lá, que é uma das cidades que foi votada várias vezes como uma das melhores para se morar no Brasil. Eu disse, cara, arranja um emprego para mim aí. Toda propaganda boa. E aí, no meu ano, eu tive uma sorte muito grande, porque o serviço, a rotina de robótica lá estava começando. Acho que foi em 2014, no finalzinho que começou, entrou o robô lá. Não me lembro, foi em 2014 entrou o robô, mas... Opa, quase que eu derrubo tudo. Mas ainda não tinha um volume tão grande quanto de laparoscopia. Então, eu tive acesso ao robô de uma maneira um pouco menos intensa, mas de laparoscopia foi um mundo. A gente tinha segundas-feiras que a gente fazia 12 laparoscopias, eram 4 para cada fellow, em um dia. Eu cheguei a colocar uma prostatectomia radical por vídeo, 11 horas da noite. Entrou eu, Marília e Eduardo, e saiu tudo bem, graças a Deus, mas um caso difícil, um paciente com fratura de pelve, uma próstata inflamada, caos, mas saiu. Então isso gerou uma casca grossa na gente, uma capacidade de raciocinar em cima da laparoscopia em qualquer situação. Aí na terça-feira a gente começava às 5 horas da manhã a passar a visita, porque a gente operava pelo SUS, tinha mais 4 cirurgias laparoscópicas. Na quarta-feira tinha mais 5, 4, 5. Na quinta-feira voltava para o SUS, tinha 2 salas, a gente fazia mais 4, 5 laparoscópicas. Sexta-feira, um dia inteiro de robótica, e robótica lá eram 3 por dia com um robô. Então eu saí de lá como primeiro cirurgião, eu tinha feito em torno de 150 laparoscópicas. Não é que eu acompanhei, eu auxiliei, eu entrei para operar e fiz mais de 70%, 80% da cirurgia, era assim que eu contava. Mais 2/3 da cirurgia eu vou dizer que eu fiz. Menos que isso, eu não conto, porque eu queria saber, eu conto as cirurgias que me deram experiência de vida naquilo ali que eu possa passar adiante.
Se eu entrei numa cirurgia só para eu auxiliar e o cara já sabe, eu estou prestando atenção em outra coisa, estou conversando, não prestando atenção em outra coisa. Eu estou prestando atenção na cirurgia, mas ela se desenrola fluentemente, ela não se desenrola. Eu não preciso estar com a atenção do cirurgião e ensinando, orientando, ela vai fluida. Então, aí eu tinha operado 150 cirurgias, eu tinha entrado para auxiliar mais outras 150, que são a dos outros fellows. Eu ajudava um ajudava outro, eu entrava para auxiliar, e eles me auxiliavam. Então, juntos, a gente entrou em muita cirurgia e foram mais de 150 robóticas como auxiliar. Então, a gente teve uma visão durante um ano de cada 450 cirurgias laparoscópicas ou laparoscópicas com auxílio do robô. Isso lhe dá uma visão de tantos casos diferentes que a cirurgia se torna uma linguagem para você em que você adquire um vocabulário grande. Então, em qualquer situação, você consegue desenrolar um diálogo com o paciente. Cirurgia é uma linguagem. E se você só sabe poucas palavras, eu só sei perguntar onde está o trem, onde é a lanchonete, quanto custa isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Se naquele dia choveu ou não tem estação de trem na cidade que você está, você fica calado. Então você tem que ter um repertório mental, um vocabulário mental de movimentos, de pinças, de situações diferentes para você entender todas as situações que você pode se deparar. E o intuito do Fellow, então, é dar para todo mundo que estiver assistindo tantas situações diferentes, e a maioria longe do ideal, que não é o dia a dia, que você vai ter no seu dia a dia uma dinâmica de várias situações diferentes. Você pode não ter o melhor vídeo em edição, a melhor filmagem, porque eu opero em Santos, Salto, Itu. Eu operei muito em Mogi, interior de Minas Gerais, Santos já falei. Aqui em São Paulo, em 3, 4 hospitais diferentes, para 3 equipes, Minas Gerais, Pouso Alegre, já fui à Bahia para fazer uma cistectomia por vídeo, totalmente intracorpórea, lá no Hospital Irmã Dulce, meu colega Nilo Jorge, grande cirurgião. Isso aí são minhas filhotas gritando. Então é isso. O que eu quero mostrar é isso, da minha parte e da parte desses meus colegas que vão me auxiliar, que vão me ajudar. O doutor Nilo na Bahia, o doutor Eduardo, a Marília, Leonardo Welter, são pessoas que trabalham comigo e têm esse mesmo nicho da cirurgia minimamente invasiva, e cada um tem sua experiência. E se a gente somar a experiência de todo mundo, de pouquinho em pouquinho, cada um de vocês que estiver assistindo vai partilhar dessa nossa visão e vai fazer esse curso de línguas à distância para aprender a falar a língua da laparoscopia. Mas aí entra a oncologia, que aí é o contrário. Aí eu não quero que ninguém... Aí o objetivo da oncologia é acabar com o sofrimento. Você vai sofrer na cirurgia. Você olhou para a cara da doutora Ayla para vir uma paz, tranquilidade. Ela vai... O que você vai fazer pelos nossos seguidores? Diga aí. Eu acho que eu estou travando, não estou travada? Tá, um pouquinho. De vez em quando. Tá acabando o crédito do teu 3G. Vamos lá. Então agora... Não, tô com Wi-Fi aqui. Bom, deixa eu me apresentar. Diga então. Lamute. Mas tá travando, ó. Não, eu tô te ouvindo. Talvez você esteja longe do Wi-Fi. É bom que você... Às vezes a própria porta, a madeira, ela não deixa passar bem o Wi-Fi. Não. Eu tô aqui, na mesa de escritório, do lado. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, vai lá. Então, bom, eu fiz medicina na Universidade de Mogi das Cruzes, depois eu fui fazer residência de clínica médica no Hospital Edmundo Vasconcelos, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo e fiz tudo aqui em São Paulo. Aí eu fui fazer oncologia, residência de oncologia no Hospital Albert Einstein. E aí eu fiquei lá por tempo, na assistência com um dos oncologistas que ele é referência em uro-oncologia. Então, nesse tempo, eu peguei
gosto pela uro-onco, né? E, eu tinha de experiência junto a ele. Também já trabalhei no Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. E eu trabalho numa clínica, na Oncocenter, em Moema. E também trabalho no Instituto Brasileiro de Contra o Câncer, o IBCC. E lá eu faço a preceptoria de residentes de oncologia, principalmente na cadeira de uro-oncologia, né? Então, essa é a minha formação. E, na verdade, o que eu ia falar sobre a residência de oncologia, só os oncologistas, que nem a uro, que deveria ser bem pesado, né? Porque eu tive contato com alguns urologistas na residência, quando eu era da clínica médica, lá no hospital que eu trabalhava, também tinha residência de urologia, né? Eu via que vocês chegavam muito cedo, tinham que passar visita, porque 7 horas da manhã tinha que estar no centro cirúrgico, né? E também saíam muito tarde do hospital. Enfim. E aí a residência de oncologia, no primeiro ano a gente basicamente fica, né? Na residência de onco, primeiro ano a gente fica basicamente na enfermaria, então a gente vê muita intercorrência oncológica. Depois, no segundo, terceiro ano, a gente ora, então a gente vai fazer o tratamento mesmo do paciente oncológico ou o segmento, né? E no segundo ano, que dá aquela crise, porque você tem aquele impacto, né? Com um mundo que você não conhece. E no terceiro ano, então, a crise aumenta, porque aí você tem certeza que você não sabe oncologia, né? Você tem certeza, oncologia eu não sei. Eu já sei falar os nomes dos medicamentos, mas oncologia eu não sei. Enfim. Pembro. Aí, um dos, né? E aí, o que acontece? Você vai, né? Se você estiver dentro de um serviço, de um centro de referência em oncologia, ok, você vai ter lá os tumor boards para vocês discutirem, né, os casos junto com os urologistas, radioterapeutas. A retaguarda de muita gente. A retaguarda de muita gente antiga que está lá, você gaguejou, ele pega, é o que a maioria das pessoas não tem. Exato. Eles são jogados no mundo com uma pequena experiência. E por mais que você se dedique, é muito mais complexo. Você aprende, depois que você sai da residência, 80% do que você vai saber 10 anos de formado. Tanto da vida, como de lidar com o paciente, de se sair, de entrar numa situação e sair. É muita coisa. E aí todo mundo fica olhando para quem tem alguém para me ajudar. E é muito solitário depois da residência, quando você não entra num serviço específico. Congelou. Alô? Oi. Voltei. Pelo menos então, congelou com um aspecto bom, assim. Todo mundo congela assim, né? Aí você congela. E a oncologia cada vez mais vem se subespecializando, porque é um avalanche de informações, de atualizações, né? Que fica difícil você acompanhar. Mas qual que é o nosso intuito aqui? É trazer os artigos, os principais, né? As atualizações, os principais guidelines, tudo isso de uma forma mais simples, né? Resumida, tanto para os oncologistas que não estão nos grandes centros de oncologia, né, e não tem essa possibilidade de discutir nos boards, e para os oncologistas que às vezes tem que fazer, a maioria pelo país, né, a onco geral, né, generalista. Na verdade, não é possível se subespecializar porque não tem essa possibilidade aí quem está fora dos grandes centros. Então, às vezes fica muito complicado da gente se atualizar, que são muitas informações, são muitas novidades em todos os tumores, né? Então, de uma forma resumida, de uma forma mais fácil, rápida, simples, pré-cozida, que você adiciona água, bota no micro-ondas.
Então, um artigo O miojo resumido. da oncologia. Isso, é o miojo da oncologia. Você vai ser o miojo da oncologia, e eu também. A gente vai tentar entregar da Os maneira minutos. mais absorvível e simples. Você não vai precisar assim, mastigar para engolir. O que a gente quer é lhe apresentar com algo que você, no caminho para o trabalho, você, pô, vão discutir aquele artigo, vão falar sobre aquilo, vão me perguntar e eu não sei. Você entra ali no canal, que vai ser no YouTube tanto, quanto no Instagram. O Instagram vai ser mais próximo e mais dinâmico, o YouTube vai ficar gravado. O Latitude. O que é o Latitude? Você coloca lá, vai estar a Ayla ou eu, algum colega, é o seguinte, o Latitude, ele começou aqui, ele terminou aqui, ele abrangeu isso. A conclusão dele, os resultados desse, a discussão, o principal da discussão e o que ele levantou de questão? Isso, em 5 minutos. Então você está cansado, você está estressado, você chegou em casa no final de um plantão, no final de um atendimento, no final de uma cirurgia, você vai pegar 5, 6 páginas para ler ali, você começa, dorme. Ou então você lê inteiro, mas se você não está todo dia naquela discussão estatística e você se perde, e aí você vai se sentindo mais frustrado. Então, se você tem aquilo mais mastigado, se você não precisa procurar num webinar de 2 horas onde é que ele falou aquilo ali, se você não precisa colocar em alguém falando inglês, procurar a legenda para poder entender, isso facilita para todo mundo. Entendeu? O que a gente quer aqui é facilitar o que a gente faz para quem não tem acesso àquilo que a gente tem. Então, e todo mundo tem direito a isso, porque é um assunto que está cada vez mais presente em todo lugar. São as plenárias mais cheias nos congressos, o paciente vai vivendo mais e vai tendo mais câncer, então você vai tendo que tratar, você não trata um paciente, outro trata, e aquele paciente vai encaminhar qualquer amigo dele ou parente dele para o outro médico e não para você. Então, se você não opera, ele opera com outro. Se você não sabe, ele vai atrás de quem saiba. Então, o objetivo é democratizar a uro-oncologia, a cirurgia minimamente invasiva, a laparoscopia, a robótica. Então, os vídeos que você vai encontrar aqui são vídeos para simplificar, explicar de forma esmiuçada o que eu faço para me sair de tal situação. Como é que eu descolo o colo vesical? Eu tenho o LigaSure, eu posso usar o LigaSure? Pode, está aqui um vídeo de como descolar o colo vesical com o LigaSure. E se aqui a gente só tem acesso ao ultracígio, algum semelhante? Tudo bem, eu vou lhe mostrar como é que você faz o colo vesical com ultracígio. Eu só tenho o Hook, tem um vídeo lá mostrando o colo vesical com o Hook. Depois, o próximo vídeo é sobre vesículas seminais. Se você quer saber só vesícula seminal, como é que você descola da melhor maneira, você vai no vídeo específico. Você não fica olhando, indo e voltando na cirurgia para encontrar aquele ponto e você vai me ter falando e explicando um quadradinho ali embaixo. Ó, aqui eu peguei com a mão esquerda, com o braço, puxei 45 graus para cima com uma força suficiente para isso acontecer. Você precisa fazer isso até esse momento. Chegou aqui, para, porque você chegou ao seu objetivo, vai para o outro lado agora. E isso é muito difícil. Quando eu vou auxiliar cirurgiões por aí afora, eu cheguei a trabalhar com 8 equipes em 5 cidades diferentes. Você vê como cada um aprende diferente, o material que cada um tem, a situação. Eu já operei com tela de computador e com tela de 32 polegadas, 4K, Full HD. Você tem que saber se sair de todas as situações. Eu não posso colocar no YouTube uma cirurgia completa, linda, com música clássica, e eu não explico para quem está assistindo como ele vai fazer aquilo. Porque eu mandar você dissecar a banda perto da próstata é uma coisa. Agora, eu mandar você segurar com uma pinça, com o dente, na lateral direita da vesícula direita, traciona como se fosse rumo à saída do seu trocáter. O aspirador entra até a Donnevelier, puxa para baixo com a mão direita, com as costas da pinça, disseca suavemente até a endopélvica subir. Você vai ver isso, vai seguir esse caminho. Lá na frente você para, volta, e aí esse passo está completo. Eu tinha muita dificuldade disso. Eu vou até onde? Vai dissecando, até ficar bom. O que é bom? Até dar certo. Não dá. Você não aprende assim. Você precisa de alguém que já passou por aquilo ali 1000 vezes para lhe dizer o que você vai encontrar lá na frente. É um jogo de xadrez. Você dá o primeiro passo pensando no último. Você não vai ali, vou botar o peão para cá e vamos ver o que acontece. Você perde. E outra coisa, a gente vai no Fellow também orientar como você comanda uma sala de cirurgia, como você orienta a sua instrumentadora
ali dar a pinça certa na hora certa, o fio certo no momento correto, para não ter que ir ali buscar. E a maioria do tempo que você demora numa cirurgia é tempo perdido fazendo coisas que você poderia prever. E é isso que é assim que você ganha tempo, não é operando mais rápido, é perdendo menos tempo. E quem me avisou isso foi um anestesista. Ele ficava atrás da barraca olhando assim, vocês operam, vocês demoram muito nessa cirurgia, né? Porque é difícil. Tá, mas metade do tempo que vocês perderam aí foi mandando buscar um fio que vocês sempre usam, pedindo uma pinça que não estava aqui na hora, aspirando de uma maneira que é ineficiente, usando um fio que não é o ideal, e ninguém sabe qual é o ideal. Para um dia que vocês nunca vão operar bem assim. Aí eu, tá, então ninguém me avisou isso, ninguém me explicou. Então tá, então eu vou começar a padronizar. Entendeu? Muito interessante. Foi difícil, foi muita pancada. E aí você chega em casa, depois de um turbilhão mental desse, e tem 8 artigos para ler, porque tem uma reunião da Uroonco amanhã, quem é que aguenta? Sim. Ah, não, eu, pá, 2, 3, leio até meia-noite, acordo às 5. Cara, pessoas normais se cansam, se estressam, tem outras atividades, tem um filho que vem correndo, tem um cachorro latindo, que nem o meu aqui, que precisa ir passear, tem uma criança que precisa de atenção, você tem que cuidar de outras coisas, você tem uma vida completa, você precisa cada vez mais de uma educação à distância simplificada. Não é um atalho, é tornar eficiente a informação de forma que você consiga integrar o seu dia a dia. O que eu quero que você apresente para o pessoal do Fellow e o que eu quero apresentar para eles é algo que amanhã eles vão usar. Amanhã ele vai dizer, pô, bota aí no vídeo, só para eu olhar, eu estou chegando perto dessa área aqui, é onde eu tenho dificuldade. O cirurgião que nunca fez uma próstata por vídeo, ele não vai amanhã fazer, mas ele vai se tornar um auxiliar mais eficiente. E ele, de tanto auxiliar, ele vai aprender a operar e aí ele vai se tornar um cirurgião laparoscópico. E o cara que já opera, mas ele tem dificuldade, ele vai pular um pouco mais, ele vai passar a segunda marcha na curva dele de aprendizado. E o cara que já opera muito, mas quer melhorar o tempo, ele vai ter alguma dica que eventualmente ele... Hoje, eu já vou completando 650 laparoscópicas como primeiro cirurgião. Se você somar as que eu auxiliei, você vai ter mais de 1.000, 1.200. E mesmo assim, eu ainda chega às vezes um residente e me diz, por que você não vai por aqui? Eu, pô, é verdade. Então você sempre tem um detalhezinho que alguém com um olhar mais fresco vem e lhe aponta uma coisinha que você pode fazer que lhe ganha 5, 10 minutos. Então, o meu trabalho vai ser acelerar o aprendizado e o seu vai ser internalizar a liga que junta a urologia, que é o conhecimento acadêmico. Você não pode ser um bicho treinado a dar ponto. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque o primeiro passo para uma cirurgia de sucesso é uma boa indicação. E aí você vai ser a nossa base, o nosso fundamento, nossos fundamentos. Né? Não, e essa, ou então essa tá todo mundo só arrancando tudo. Não, e essa interação urologista-oncologista se faz muito necessário, porque isso só vai refletir em bons resultados oncológicos para o paciente, né? E fora que o paciente se sente muito seguro quando há uma interação entre oncologista e urologista. Porque eu penso assim, por mais que, vamos supor assim, o paciente tem um câncer de próstata metastático. O urologista já perdeu esse paciente, é do onco. Não, a gente tem vários procedimentos que esse paciente pode ter que fazer. Então, por exemplo, fazer uma RTU, às vezes o tumor cresceu, obstruiu, ou às vezes tem que passar um duplo J, não é isso? Então, a gente tem que estar próximo dos urologistas também e os urologistas dos oncos. A gente está falando de próstata, que é o tumor mais incidente em homem. Tem rim, bexiga, que tem as suas peculiaridades, essa interação entre o oncologista e o urologista, né? Então, assim, uma neoadjuvância para um carcinoma uroterial músculo invasivo é importante. Então, o urologista seria importante ele encaminhar para o onco, né? E aí, o câncer de rim metastático, faz ou não a nefré, né? Então, assim, eu acho que essa interação é muito importante, né?
E claro, os oncologistas têm dúvidas cirúrgicas também, né? E, eventualmente, os urologistas também dúvidas clínicas, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse desfecho do paciente? Enfim, eu acho que isso só tem a agregar. Eu acho que também, por mais que tenha uma pegada muito cirúrgica, mas eu acho que isso também vai ser benéfico para os residentes de oncologia, né? Claro. Por conta dessa parte clínica, porque sabe que na residência, às vezes a gente não consegue estudar todos os tumores, né? E ter, pelo menos essa parte da uro-onco aí mais fácil, vamos dizer assim, mais próxima e mais eficiente, vai ser também interessante para o aprendizado deles, né? Por exemplo, eu pergunto para os meus residentes, olha, classifica esse paciente com câncer de próstata. Tá, qual que é o tratamento que você vai fazer? Tem pelo menos uns 5 estudos dentro daquele cenário para tratar o paciente. Então, assim, eu não sou a mais que gosta de falar do nome dos estudos, mas, por exemplo, para próstata não tem como. Então, a gente tem que saber os nomes dos estudos e saber qual o cenário que foi feito aquele estudo e tem aquele desfecho, né? Então, é importante isso. Eu acho que vai ser benéfico para todos os lados, cirurgiões, clínicos, enfim. Não, você não sabe quantas vezes eu entrei na internet, eu saí de uma reunião de uronco, é a primeira vez que eu escutei falar no estudo Latitude. Aí eu entrei na internet e procurei, tá ali o artigo. Tá, mas eu vou viajar agora, eu tenho uma cirurgia, eu só vou chegar à noite tarde, e aí quinta-feira, não, quarta-feira, vamos dizer, eu vou para Minas Gerais operar, quinta-feira eu tenho 2 cirurgias na Beneficência, sexta-feira eu tenho que viajar porque eu vou operar em tal lugar, à tarde eu tenho isso, sábado eu tenho um aniversário, tenho... Então, em que horas eu vou ler isso aqui, e segunda-feira eu já tenho que falar com os residentes e apresentar alguma coisa. Aí eu procurava às vezes na internet, alguém explicando o artigo de forma resumida e simples. Eu botava estudo Latitude, Latitude Study, não sei o que, resumo, e eu não achava. Eu não achava. Eu queria alguém falando para eu ouvir, alguém que lesse. Eu não sabia colocar para ler o artigo pelo iPhone. E aí eu queria alguma coisa assim, enquanto eu estou dirigindo, para eu ir escutando, alguém discutindo, para eu aprender o que era e conseguir discutir. E vocês estão me ouvindo? O teu tá mudo para mim ou será que eu apertei aqui e fiz alguma coisa? Você está me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo ou tá mudo? Acho que eu perdi a Ayla. Bom, se vocês estiverem me ouvindo, então eu sentia essa necessidade. Eu sentia a necessidade de... acho que ela caiu, já ela volta. Então, eu sentia essa necessidade de um resumo, de alguém que me entregasse aquilo ali de forma mais simples, mais rápida, enquanto eu estou em trânsito, para eu chegar ali e eu conseguir, porque eu chegava em casa, eu ia ler, eu lia o abstract, eu começava a ler o artigo, eu dormia, começava a ler, dormia. E tudo isso que eu pensei, o projeto do Fellow Virtual foi para mim. Eu pensava nas minhas dificuldades. Eu estou numa residência, eu estou num fellow e eu estou trabalhando 90 horas por semana e eu tenho um tumor board na segunda-feira, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me entregue aquilo ali um pouco mais fácil e que eu possa, enquanto eu estou tomando banho, preparando meu jantar, eu vou seguindo aquilo ali como um programa de rádio e eu vou escutando e eu vou aprendendo e aí eu escuto de novo, até que aquilo ali vai entrar na minha cabeça. E aí que vai entrar a oncologia. A Ayla, ela vai fazer o resumo desses principais artigos. Nós vamos ter aqui discussões, webinars. Voltou! Bem-vinda ao Fellow Virtual. Vocês vão ouvir tanto isso. Mas tu ouviu o que eu falei? Eu ouvi que você chegava às vezes cansado e queria saber sobre algum artigo, alguma coisa assim, e sentia essa necessidade, né? Muito cansado.
Eu tinha, vamos dizer, chegava 10h30, 11 horas da noite em casa, tinha que tomar banho para ir dormir, eu tinha que fazer o jantar, eu tinha que, enquanto isso, eu podia ir escutando alguma coisa. Eu procurava no YouTube algum podcast e não encontrava. Aí eu encontrava Uhum. discussões de urologia, novidades. Aí você vai ver, tem 1h40, 2 horas, 3 horas e meia. Até eu encontrar onde está ali, eu já dormi. Então, eu precisava de alguma coisa pontual. Estudo, Sim. latitude, resumo. Aí alguém clica e vai lá. É isso aqui. Tantas Uhum. pessoas tomaram isso, tantos não Sim. tomaram. Depois de tantos meses aconteceu isso. Um abraço. Até mais. Quer uma Sim. discussão? Sim. Esse com esse, com esse, com esse? Tudo bem. A gente tem esse vídeo também. Eu quero, pô, meu problema maior é dissecção do ápice da próstata. Eu sempre entro errado, a banda do lado direito é difícil. Por que minha anastomose está ruim? Tá aqui, 2 horas e meia de cirurgia. Tá aqui um congresso com 17 cirurgias. Vai encontrar lá dentro uma próstata parecida com a sua. Você não acha? Você não usa. Você acha bonito, você assiste. Legal. Aí, e a utilidade daquilo ali amanhã na minha cirurgia de próstata? Aí você coloca Uhum. colo vesical. Ah, vai ter o que autorizou? Só o Hulk. Não autorizou nada. Tá bom. Colo vesical com o Hulk. Segue por aqui. Aqui é onde você tropeça. Aqui que é ruim. Aqui é melhor. Ah, então pronto. Então eu vou fazer isso aqui. Dá uma olhadinha de novo. Liga aí no Instagram, liga aí no YouTube e mostra o colo vesical quando eu chego, o que eu tenho que ver. Será que eu estou dentro da próstata? Eu estou muito para trás? PTV laparoscópica. Pô, dá para fazer? Dá. Eu faço um monte de PTR. Mas como? Eu tenho uma habilidade cirúrgica. Eu vi o artigo, eu vi umas cirurgias por robô, mas eu não vi nada em laparoscópico explicado que me tenha utilidade para amanhã. Pois aqui tem. Mas quais são Uhum. as pistas que eu peço? Essas. E a minha instrumentadora está perdida, pois mando por vídeo. Instrumentação em cirurgia de próstata radical por vídeo. Que fios, em que situação, em que posição, qual o momento que você entrega. Aí o meu auxiliar, putz, o cara não, eu sei operar, já fiz 500, mas meu auxiliar, ele não sabe auxiliar. Tem um vídeo, como auxiliar em cirurgia de próstata para laparoscopia. Isso tudo a gente vai fazer e a gente vai lançar toda semana um vídeo de cirurgia, um vídeo de oncologia, às vezes mais de um, se tiver um caso mais interessante, a gente vai acumulando essa experiência enquanto eu vou aprendendo a editar e usar as redes sociais, né? Isso é importante. Vocês vão ver muito vídeo ali com a edição bem Isso. sofrida, mas o intuito é de coração. Isso, isso. Eu passei muito tempo operando e pouco tempo mexendo aqui, Uhum. e aí a gente vai aprendendo juntos. E eu vou tentar esmiuçar a dinâmica da cirurgia laparoscópica o máximo que eu puder. Quem sabe eu ajudo os novos residentes que vão sair aí a internalizar a cirurgia minimamente invasiva para o Brasil inteiro. Tirar ela dos grandes centros e daquelas pessoas só que tiveram acesso a um fellow e democratizar. O paciente que está ali no interior do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Roraima, ele tem direito a uma cirurgia minimamente invasiva e os seus benefícios. Eu estava lendo um artigo mostrando que a cirurgia laparoscópica ela diminui o risco de transmissão do COVID quando você toma certos cuidados de máscara, vedação, evita um pneu mais baixo, vedando todos os trocartes para que não fique vazando, você se torna mais distante do paciente, o paciente fica menos tempo internado, sangra menos, vai menos para a UTI. No momento em que você opera mais rápido aquele paciente, ele fica menos tempo com o tubo, menos tempo em sala. Então, você operar o paciente de uma forma minimamente invasiva traz benefícios para todo mundo, até em época de pandemia. Então, por que não operar? Se você tem um carrinho de laparoscopia com uma tela de computador, mas que você consiga enxergar, um Grasper, uma tesoura, um Maryland, um porta-agulha, fio Vicryl, 3 zeros, um PDS ou um Caprofil, num Catgu que seja, eu vou lhe ensinar como utilizar para fazer uma prostatectomia radical. Tem clipe metálico? Usa. Tem hemolock? Usa. Não tem? A gente dá um jeito. A gente amarra. Então, tudo isso eu vou tentar passar para vocês. Tudo isso eu vou, ao máximo das minhas possibilidades, levar
levar a experiência também de colegas do Brasil inteiro, o doutor Nilo Jorge, nas obras sociais Irmã Dulce, ele tem um volume cirúrgico de deixar qualquer um maluco. Os residentes de lá saem cada um com 30, 35 próstatas por vídeo. A experiência que ele tem, tanto no ensino como na experiência própria, são inestimáveis. O doutor Leonardo Welter, aqui em São Paulo, ele faz 2, 3 robóticas por semana, incluindo as laparoscópicas. Ele fez fellow depois de mim, na AC Camargo. O doutora Marília, lá no Piauí, doutor Eduardo Quirino, lá em Maringá, no Paraná. Cada um deles, aprofundado na cirurgia laparoscópica, na cirurgia robótica, tem muito a ensinar. Vocês não vão ver só a minha carinha bonitinha aqui, não. Vai ter muita gente dando pitaco na sua cirurgia e você vai agradecer por isso. Nós falta 10 minutos para explodir aqui a nossa live. Vou deixar com você aí para você acrescentar mais alguma coisa que eu possa ter esquecido. Senão eu dou muito, você sabe que eu falo pouco. Não, primeiro a minha internet estava no Wi-Fi, tive que mudar para o 4G. Ana Luísa mudou a imagem, porque eu acho que mudou também o Wi-Fi para o 4G, enfim. Mas mesmo assim, às vezes eu tô muda e tô caindo. Não tem jeito, às vezes vai acontecer isso. Estão dizendo, né, aqui para eu deixar salva salva a live. E como é que salva essa live? Não tem opção. Deixa live, aí, deixa salva. Eu não tô vendo. Mas sabe o que eu acho? Bom, que quando finalizar, eu acho que quando finalizar vai aparecer essa opção. Pode ser. Entendeu? Se não aparecer, pode ser. Fica no coração de todo mundo. E só uma coisinha, eu queria dizer que a gente não vai ter só vídeos de cirurgiões passando a sua experiência, não. Nós vamos ter também a participação do grupo Rama de Anestesia, que é um grupo de anestesia com todos os profissionais formados, fizeram fellow em cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte no HCO, no Dante Pazanense, doutor Manuel, doutora Ana Luísa. É um grupo que praticamente se dedicou a cirurgias de grande porte, cirurgias laparoscópicas, cirurgias robóticas, de diversas equipes aqui em São Paulo, que vai dividir a experiência deles, não só com o cirurgião, mas também com o anestesista. Se você parar para pensar, como é que você vai medir o débito urinário, um anestesista, de um paciente com a bexiga aberta, que a urina está extravasando? Como é que ele vai pegar, como é que ele vai ajeitar o acesso de um braço que está recluso aqui do lado, numa próstata por robô? Como é que você vai ter noção do manuseio do paciente em Trendelenburg forçado, um paciente do pescoço pequeno, em que o deslocamento do tubo pode gerar uma dessaturação? Tem tantos detalhes, a medicina tem tanto detalhe que se você não procurar ajuda e se você não oferecer ajuda, a gente não vai para frente, como um povo. Então é nossa obrigação dividir com o próximo aquilo que a gente aprendeu. Que esse fellow não me renda R$1, mas que ele me renda a alegria de poder ajudar aqueles colegas que eu não consigo chegar de carro, de avião, de que seja. O Nilo me chamou para ir na Bahia fazer uma cistectomia, a gente fez a primeira do Irmã Dulce, totalmente intracorpórea. O paciente foi para casa com 4 dias. Mandou foto para a gente, não tem o que explicar, não tem o que dizer. Certo? É gratificante a gente poder ajudar. Contigo. Sim, sim. Não, e o que a gente da oncologia também puder contribuir, né? A gente vai contribuir, né? E que a gente tenha mais interações. Vamos ver, eventualmente, ao longo desse nosso projeto, coisas novas podem surgir, que a gente pode acrescentar, né? Tudo pensando numa educação continuada, né? E também essa interação. Os residentes, para as pessoas que não têm tanto essa oportunidade de discutir nos boards, enfim, acho que é isso. Espero que todo mundo goste, né? Também podem dar suas sugestões, né? Sobre assuntos que mais a gente precisa comentar, que falar, né? A plataforma, e se alguém tiver Instagram, dúvida, ela vai deixar, ela tem um acesso mais próximo, né? Então, pode falar. Sim. É isso. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, Diego, me ajuda. Dúvida aqui também podia perguntar, a gente já tirava as dúvidas. Claro. Agora, né? A gente tem mais 6 minutinhos.
Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu sei que está bem em cima da hora, já já a gente vai ter que encerrar, mas fica o espaço aqui, esse minutinho, para quem quiser perguntar alguma coisa. Não querendo perguntar agora, nas publicações, você pode deixar nos comentários, mandar direct, mandar e-mail, e a gente vai... Cara, eu tenho muita dificuldade na dissecção do ligamento anterior ali da próstata, sempre sangra muito, e não tem um vídeo sobre isso. A gente faz um videozinho rapidinho, a gente coloca 3, 4 situações diferentes, tenta comparar uma coisa ou outra, sempre vai deixar caixinhas de perguntas, como a Ana Luísa, minha diretora de cena e de roteiro, tá lembrando. E isso aí, vai tentando interagir ao máximo que puder. Fiquei muito feliz que a gente chegou a ter mais de 30 pessoas aqui visualizando, e eu não sabia que agora está passando Palmeiras e Flamengo. Então, para quem está concorrendo com um jogão desse, eu estou aqui vestido de comentarista na época da Copa, né? Você vê a tela, aqui o espaço aqui atrás de verde. Olá, amigos da Rede Globo, bem-vindos a mais um jogo do nosso campeonato. Então, para quem está concorrendo com um jogão desse, eu acho que foi um sucesso. Vou fazer de tudo para tentar deixar gravado. Se a Ana Luísa puder subir aqui e me ajudar, sei que você quer... Ela que é minhas pernas, minha coluna, meus olhos e meu ouvido. Tá bom? Tá ótimo. E era isso aí, pessoal. Tá bom. Espero ter sido de alguma utilidade, todas as informações. Vocês ainda vão ver muito essas duas carinhas aqui na sua timeline. E é isso aí. Tchau, tchau. Um abraço. Ayla? Congelou no adeus. Agora voltou. Vamos fazer uma vaquinha virtual para pegar um 3G bom para ela, comprar uns créditos. Mas eu não sei por que tudo isso, mas tudo bem, né? O dia está concorrido. Então tá, pois eu vou encerrar aqui e foi um prazer, espero vê-los todos na nossa plataforma. Um abraço e bem-vindos ao Fellow Virtual. Até a próxima. Tenho certeza de desejar encerrar.